boa tarde. Vamos começar agora nossa última aula do ano, né? Falar sobre o capítulo 35 do amor de Deus e das missões. Esse capítulo originariamente não estava escrito na Confissão de Fé, mas entenderam por bem acrescentar para a edificação da igreja. E é um privilégio para mim, particularmente, falar sobre isso, porque todos nós estamos envolvidos nessa missão. Queria que você tivesse em mente uma frase que eu ia dizer na aula de sacramentos, eu acho que não falei, que o Evangelho é uma história de amor. Precisamos ter isso em mente. O Evangelho é uma história de amor. E o parágrafo primeiro diz o seguinte: em seu amor infinito e perfeito, e tendo provido no pacto da graça, pela mediação e sacrifício do Senhor Jesus Cristo, um caminho de vida e salvação suficiente e adaptado a toda a raça humana decaída como está. Deus determinou que a todos os homens esta salvação de graça seja anunciada no Evangelho. É um texto relativamente grande, mas ele pode ser resumido em seu amor infinito e perfeito, aí no final. Deus determinou que a todos os homens esta salvação de graça seja anunciada no Evangelho. O que a gente precisa primeiro fazer é a pergunta sobre o que é o Evangelho. Se eu fosse pedir para algumas pessoas aqui definirem para mim o que é o Evangelho, eu não tenho dúvidas de que a gente possa acabar se enrolando em uma questão que seja relativamente simples, só que a gente complica essa definição do que é o Evangelho. Eu tenho quase certeza que a maioria aqui também pensou que o Evangelho é a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê no preço, mas tenha a vida eterna. Mas isso não é o Evangelho. João 3,16 está relacionado a isso. Mas o Evangelho, a definição de Evangelho, está em Romanos capítulo 1, verso 16, quando o apóstolo Paulo vira e diz que ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso é o Evangelho. A gente tem que ter essa consciência de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A forma como ele vai fazer isso é João 3,16. E aí no parágrafo diz que esse amor infinito e perfeito, ele foi provido mediante o pacto da graça. A gente viu nas aulas dos sacramentos, mas eu vou falar aqui de novo porque algumas pessoas não estavam presentes, que o pacto da graça é o meio pelo qual Deus faz com que nós tenhamos parte com Deus. Ok. Mas para que nós expliquemos isso, a gente tem que lembrar que nós somos salvos pelas obras. Ok? Somos salvos pelas obras. E aí talvez alguém se pergunte, como assim, Tiago? Nós somos salvos pelas obras. Como que funciona isso? A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como que isso acontece? Deus criou o universo, criou o homem e desejou que o homem participasse da comunhão da Trindade. E a partir disso, então, ele coloca o homem dentro de um jardim e dá algumas prerrogativas e faz uma aliança com Deus, um pacto, onde ele estabelece as leis, os mandamentos. Ele diz que Adão vai ser responsável pela manutenção daquele jardim. Adão tem que dar nome aos animais, tem que cuidar da natureza, tem que se multiplicar. E uma ordem restritiva: você não pode comer do fruto da árvore proibida, porque no dia que você comer, você vai morrer. E a gente sabe que ele comeu. A Eva comeu e depois deu para Adão, né? Ok, beleza. E como é que funciona isso? Isso é o pacto das obras, onde Deus tinha condicionado uma perfeição, uma comunhão, uma plenitude que ainda viria para o homem, que quando ele foi criado, ele ainda não tinha todos os atributos que Deus tensionava que ele tivesse, e nós vamos ter no céu. Só que o homem cai e não consegue mais cumprir esse pacto. Então Deus, soberanamente, na eternidade, aí pela mediação e sacrifício do Senhor Jesus, combina de que ele iria encarnar e se fazer um segundo Adão, para que então ele pudesse cumprir esse pacto. Nós chamamos isso de pacto da graça.
Então vamos ilustrativamente aqui pensar que aqui é um círculo bem grande que tem um pacto das obras. E o homem não consegue mais cumprir porque ele está morto em delitos e em pecados. Jesus Cristo, que está fora desse pacto, ele encarna em forma de homem para que ele pudesse ter parte com os homens e parte com Deus ao mesmo tempo. E a partir disso ele cumpre a lei, porque ele não veio revogá-la, ele veio para cumpri-la. Ele cumpre, obtém o direito e as prerrogativas perante Deus, cria o pacto da graça e nos arrasta para dentro desse pacto para que nós tenhamos vida. Então é por isso que nós só podemos ter vidas em Cristo. Nós devemos estar enxertados na videira. Nós somos os ramos, Jesus é a videira. Quem não está ligado à videira não tem parte com Deus, não tem vida. Só mediante o pacto da graça é que nós conseguimos, então, participar dessa plena comunhão. E o pacto da redenção, ele é esse acordo da Trindade na eternidade. O pacto da graça, ele é a promulgação do pacto da redenção na história da humanidade. É a maneira visível na história da igreja como que Deus consegue, então, salvar a humanidade. E nós temos também que ter em mente que a graça ela começa a partir da queda do homem. Né? Não existe essa dicotomia de que o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Isso é um entendimento equivocado. A graça ela começa a partir do momento que o homem cai e sofre as consequências do seu pecado lá em Gênesis 3. Então a graça começa a partir dali. Então o pacto da graça nada mais é do que Cristo cumprindo a lei e nós sendo salvos por conta de suas obras. Não as nossas, mas as obras de Cristo que nos fazem ter plena paz com Deus. Esse pacto ele foi renovado ao longo de toda a Escritura, mas principalmente no Antigo Testamento e até a vinda de Jesus, morte e ressurreição. Nós temos então Deus fazendo basicamente 3 renovações de alianças. Tudo começou com Adão, onde nós temos aí a aliança do começo. Depois temos Noé, onde temos a aliança da preservação. Abraão, a aliança da promessa, e de onde seriam benditas todas as nações. Depois, em quarto lugar, a renovação dessa aliança com Moisés, mediante a lei. Depois, com Davi, mediante a aliança do reino. E, por fim, em Cristo, a aliança da consumação, onde ele fecha esse acordo, essa aliança com o próprio Deus, para que nós possamos, então, participar disso. Parágrafo 2º. No Evangelho, Deus proclama o seu amor ao mundo. Revela clara e plenamente o único caminho da salvação. Ele assegura a vida eterna a todos quantos verdadeiramente se arrependem e creem em Cristo. E ordena que esta salvação seja anunciada a todos os homens, a fim de que conheçam a misericórdia oferecida e, pela ação do seu Espírito, a aceitem como dádiva da graça. Então é no Evangelho, é no poder de Deus para a salvação do mundo que ele proclama o seu amor. E é por isso que o Evangelho é uma história de amor. Porque o cristianismo, ele é a única religião, pelo menos até onde eu saiba, que Deus se faz presente a todo momento e que corre atrás dos seus filhos e dos seus súditos ou dos seus adoradores. No cristianismo, se você parar para ler em Gênesis 3, depois que Deus estabelece as maldições para o homem, para a humanidade, para a mulher, para a cobra, ele faz uma coisa antes de expulsar eles do jardim. Ele vai e cobre a nudez do homem. Então Deus se dá o trabalho de, mesmo sabendo que o homem tinha pecado, que o homem tinha traído ele se dá o trabalho de ir ao seu encontro, de exortá-lo, de mostrar para ele qual era o pecado, de confrontá-lo, mas ainda assim ele não desampara. Ele vai e cobre a nudez do homem e da mulher. Ele não deixa com que eles fiquem sozinhos nesse mundo caído. Então você perceba que a todo momento Deus está conduzindo a história cuidando do seu povo. E Deus faz umas coisas que é um tanto curioso, que o faz distinto de todos os outros, que ele atrela o seu nome ao seu povo. E vocês já pararam para pensar por que Deus faz isso? Porque nós temos, na maioria das vezes, nos profetas, nós temos essa relação
Eu tenho aqui alguns versículos, inclusive, que demonstram isso. Que Deus atrela o seu nome ao povo de Israel. E para que ele faz isso? Para que ele se obrigue a sempre socorrer o seu povo, porque é o seu nome que está em jogo. Porque a partir do momento que existe um povo que só existe porque o próprio Deus fez com que ele surgisse, ele vincula o seu nome a esse povo para que ele possa dar testemunho da sua grandiosidade, do seu excelso poder, da sua soberania. Então ele faz essa loucura de atrelar o seu nome a nós, para que nós jamais, nunca nos percamos. Em Isaías capítulo 48, versículo 9 diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Por amor de mim, ele repete, é que faço isso. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Em Salmos temos diversas orações nesse sentido. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então, apesar das nossas mazelas, Deus vincula o seu nome ao seu povo e ele demonstra o seu poder na Escritura por meio da intermediação, por meio desse cuidado a todo momento. Salmo 23. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o Evangelho, ele anuncia a única verdade existente, que só existe um único Deus e um único caminho. E ele é uma história de amor, porque ele é o único na face da terra onde Deus comete uma loucura a ponto de se fazer homem e morrer no lugar do seu adorador. Não existe nenhuma história mais bela do que essa. Eu não consigo passar a excelência dessa mensagem, mas isso tem que estar dentro da gente a ponto de relembrar, principalmente no Natal, o como que isso é tão precioso e distinto de todos os lugares. O parágrafo 3º diz o seguinte: as Escrituras nos asseguram que os que ouvem o Evangelho e aceitam imediatamente os seus misericordiosos oferecimentos gozam dos eternos benefícios da salvação. Porém, os que continuam impenitentes e incrédulos agravam a sua falta e são os únicos culpados pela sua perdição. Quais são os eternos benefícios da salvação? Já parou para pensar nisso? Meus irmãos, com certeza absoluta é a paz com Deus. Com certeza. Eu ia trazer um livro, eu tenho um livro do John MacArthur, chamado Escravo. Eu tinha lido esse livro durante a meditação, eu lembrei desse trecho, aí eu peguei e marquei. Ele trabalha muito essa questão da cultura da escravidão na época de Jesus, e que era uma prática comum, né? Não é como nós conhecemos do período que o Brasil viveu. E o apóstolo Paulo, ele adora se autodenominar escravo de Jesus nas suas epístolas. Ele adora fazer isso. E qual é o ponto aqui que o John MacArthur fala, né? Ele diz que naquela época existiam senhores que eram bons, que tinham cuidado pelos seus escravos, pelos seus servos. Então não é porque você era um escravo que você ia ser abandonado, ia passar fome, essas coisas. Existiam senhores que eram bons com seus escravos. Os escravos de César eram os escravos que mais detinham status na sociedade romana. Porque um escravo de César, ele tinha casa, ele tinha roupa, ele tinha comida, ele tinha empregado, ele tinha sandália. Não é qualquer um que tinha sandália naquela época. Então César dava aos seus súditos todos os instrumentos, as ferramentas adequadas para que eles desenvolvessem e desempenhassem a função principal, que era servir o seu senhor. E o John MacArthur faz uma alusão a Paulo, falando sobre isso, sobre a importância de nós entendermos que, cara, se César faz isso com seus escravos, imagina nós que somos escravos do Senhor. Como que é um privilégio nós falarmos que somos escravos de Jesus. Porque, meus irmãos, não tenham dúvidas, Ele vai suprir toda a nossa necessidade. Não é à toa que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, em primeiro lugar, o quê?
buscai o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando Jesus fala isso, é porque ele sabe que ele é um Senhor e ele vai te dar todas as condições para você poder desempenhar a sua função, que é proclamar e anunciar o Evangelho. É para isso que você foi criado. É isso que nós devemos ter em mente quando lembramos de escravo, né? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, ele escreve, ele está preso, né? E ele fala: meus irmãos, eu quero antes comunicar a vocês que as coisas que me têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho, de tal maneira que as minhas cadeias têm motivado os meus irmãos e a guarda pretoriana tem ouvido o anúncio. Então, Paulo faz o quê? Transforma a sua cadeia em um púlpito, onde talvez em nenhum outro lugar os guardas pretorianos pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. E através do seu testemunho de vida, os seus irmãos que estavam com medo, eles ficam desassombrados, a ponto de criarem coragem para pregar a mensagem do Evangelho. E por que isso é importante aqui? O que isso tem a ver com o eterno benefício da salvação? Porque Paulo sabia que o seu propósito de vida não era ser feliz aqui. O seu propósito de vida era anunciar e proclamar o Evangelho. Porque se ele tivesse como meta de vida se dedicar a acumular riqueza, a criar uma família, comprar uma casa, um carro, passar na faculdade, qualquer coisa, isso tudo é lícito, tudo isso convém, ao mesmo tempo que tem que tomar um lugar secundário na nossa vida. Porque a mensagem principal é vivermos a mensagem do Evangelho. É para isso que nós fomos criados. Então ele sabia que, independente de todas as coisas, né? Aquele versículo é de Romanos que fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Porque nós temos que ter em mente que é isso que nos faz ter sentido, é isso que nos faz encarar o dia a dia, é isso que nos faz levantar. É só por meio dessa confissão de fé que nós podemos, então, gozar desse benefício de ter paz com Deus e entender que isso tudo aqui é passageiro, isso tudo aqui vai passar, mas há uma coisa que vai permanecer, que vai ser eterna. Parágrafo 4º. Visto não haver outro caminho de salvação, a não ser o revelado no Evangelho, e visto que conforme o usual método de graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar todas as nações. Isso está em Mateus 28, quando Jesus diz que toda a autoridade foi no céu e na terra, e agora ele manda os discípulos para que então eles proclamem o Evangelho, façam discípulos e anunciem todas as coisas que ele tem ensinado. Todos os crentes, portanto, têm uma obrigação de sustentar as ordenanças religiosas onde já estiveram estabelecidas e contribuir por meio de suas orações e ofertas e por seus esforços para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. A igreja é comissionada por Jesus Cristo em Mateus 28. O apóstolo Paulo, de novo ele, sempre ele, diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Abre aspas. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Ele não fala o nome dele, ele fala em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Ele, se reconciliem com Deus. O que é ser um embaixador de Cristo? Tem 3 filmes aqui que eu vou falar que pelo menos algum vocês viram. Eu acredito nisso. Troia, do Brad Pitt, acho que é o Príncipe Caspian das Crônicas de Nárnia, e o Senhor dos Anéis, que todo minuto tem essa cena. Vai ter uma guerra. Existem 2 reinos, o reino da luz e o reino das trevas. E eles vão batalhar. E aí os exércitos se alinham, um de frente para o outro. Antes de eclodir a guerra, 2 pessoas vão à frente para conversar. Quem são essas pessoas? São os embaixadores do reino. E eles vão ali negociar o quê? Termos de rendição. Qual é a mensagem do Evangelho? Meu irmão, olha só. Existe um Deus verdadeiro e um Deus único. E Ele está querendo a sua rendição. Que você confesse Ele como Senhor e Salvador. Porque se você confessar, eu tenho 2 notícias boas. Você vai ter vida e comunhão com Ele. Mas se você não se render a Ele, você vai experimentar morte
e condenação eterna, e haverá sangue. Essa é a mensagem do embaixador de Cristo. É óbvio que a gente não vai evangelizar dessa forma, né? Falando isso para os nossos irmãos. Mas é para que nós tenhamos pano de fundo para entendermos qual é a nossa missão, de como que nós compartilhamos essa mensagem, qual é o contexto dela. E para que isso seja possível, eu faço um destaque de 4 pontos sobre essa missão de ser embaixador de Cristo, ser um anunciante do Evangelho. A primeira coisa é, nós temos consciência do propósito para o qual nós fomos criados. Ter em mente por que nós fomos criados. A gente já falou isso aqui. Nós sabemos do porquê que nós estamos aqui. Por que você pede para alguma pessoa ir para a igreja? Não é para ela ouvir uma mensagem, gente, para ela alegrar o coração dela. Porque ela está vindo pelo motivo errado. Ela está vivendo do motivo errado. Ela está vivendo como se fosse uma barganha, esperando que Deus melhorasse a vida dela. Não é para isso que nós fomos chamados. Então, saber qual é o propósito. Segundo e terceiro, ele se mescla. Se estamos dentro desse propósito e se nós estamos vivendo conforme esse propósito. Então, aqui a gente pode superar a barreira de teologia da prosperidade, qualquer coisa que seja, quando você vai convidar um irmão para vir para a igreja e ouvir uma palavra, né, de ânimo, e a gente deposita no reverendo Joel a esperança de que a igreja vai bombar, né, ou então nos missionários. E por que dá errado isso? Porque quem faz a coisa acontecer somos nós. Quando uma pessoa vem para a igreja e ela quer ouvir uma palavra de conforto, ela está vindo pelo motivo errado, porque domingo, hoje, vai ser feito um culto de adoração. Porque nós sabemos por que nós estamos aqui. A pessoa que chega aqui, ela está pegando o bonde andando, e aí ela está querendo ouvir uma coisa que conforte o coração dela, mas isso aqui não se trata dela. A mensagem pode, com certeza, confortar o coração dela. Mas é bem possível que, se não tiver uma pessoa ali para explicar do dia a dia, testemunhar do renovo de vida que você tem por conta de Jesus, ela não vai entender isso, porque não tem quem explique. E não vai ser ela vindo aqui, ouvindo umas canções e umas pregações, que para ela não vai fazer nada sentido, ela não está dentro desse contexto, porque ela não faz parte ainda da aliança com Deus. Então nós temos que ter consciência de qual é o nosso propósito, se estamos vivendo conforme esse propósito, dentro desse propósito. Inclusive, já caminhando para o final, eu tive até uma experiência recente. Natal, para mim, é a melhor época para a gente falar sobre isso. Lá na empresa, tá uma loucura, porque é final de ano, o pessoal quer bater meta, né? O balanço vai fechar, quer bater a meta, quer ganhar dinheiro, o tribunal vai parar, né, de funcionar. Então, é uma correria, é muita demanda. E um irmão, ele estava assoberbado com essas coisas, né? E eu falei assim, meu irmão, começou dezembro, né? Eu estou todo feliz. Sei lá, não sei se são as crianças, mas o Natal está com um significado muito diferente esse ano para a gente. Tem sido mais feliz, a gente está aproveitando melhor todas essas coisas. E aí eu falei, né? Pô, Natal, Evangelho, nascimento de Jesus, esperança. E ele conhece a palavra, ele nasceu e cresceu na igreja, mas ele não faz parte. Mas ele conhece. E ele totalmente assim, alienado por esse mundo. E aí a gente conversou, eu falei, né? Deus me usou ali, como é que Deus às vezes usa a gente de uma maneira tão simples. E a pessoa ficou extasiada, falou assim, cara, é verdade. E eu estou aqui deixando com que as minhas mazelas, as minhas demandas, as minhas dificuldades me impeçam que eu tenha renovo no meu ser. E, gente, essa é a época mais propícia para a gente falar sobre isso. E isso é Páscoa. Então, assim, que a gente tem que ter em mente que é aqui, hoje, agora, dezembro, 25 de dezembro, que Jesus pode visitar um amigo seu, um irmão, pode fazer com que você tenha sabedoria para anunciar esse evangelho. E não só isso, que ele perceba na sua vida que isso tem sentido. Porque se você não fala, as pessoas não sabem. Você só fala assim, fulano é da igreja. Mas qual o testemunho? Será que a gente já foi surpreendido por alguém? Caraca, cara, legal isso aí que você falou. É uma coisa meio batata, né? Uma coisa simples do dia a dia, mas passa batido. E por último, não me delongando aqui, nós financiarmos esse propósito. Porque onde tiver o nosso tesouro, aí também vai ter o nosso coração. Então, se nós temos esse propósito, estamos envolvidos e vivendo esse propósito, a gente tem que investir nisso. Seja financeiramente, seja
espiritualmente, se dedicando às demandas, né, do reino. Então, meus irmãos, que o Senhor seja santificado na sua vida, que o seu testemunho de vida possa ser suficiente para anunciar o Evangelho. Que o seu testemunho abra portas para você falar que a mensagem do Evangelho, a mensagem de renúncia, de cruz, precisa ser explicada e dita, né? Não é só o seu comportamento só abre portas, mas é a comunicação da palavra que faz com que o homem tenha paz com Deus, né? É igual aquele pastor Iago Martins fala, né? Você não precisa de um chamado missionário para pregar o Evangelho. Você não precisa ser missionário. É o seu vizinho, é o pessoal aqui que está aqui, o pessoal que está na rua. Nós é quem fazemos as coisas acontecerem de fato. Então, o amor de Deus e as missões é isso. Proclamação do Evangelho. Entendermos esse propósito e fazer com que isso tenha sentido para a gente, porque se não fizer sentido, a gente está perdido. Só recapitular então para fechar. Primeira coisa, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Isso é o Evangelho, é o poder de Deus, onde ele manifesta o seu amor. Segunda coisa, a inserção no pacto da graça se dá pelo anúncio e fé na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é João 3,16. Terceiro, o Evangelho é uma história de amor, onde o Deus verdadeiro comete a loucura de vincular o seu nome ao seu povo, para que ele nunca se perca. Nós vamos ganhar, gente. Porque o que está em jogo é o próprio nome de Deus quando ele faz isso. E é ali que ele vai cumprir essas promessas. Quarto ponto. Quem crê no Evangelho pode gozar do eterno benefício da paz com Deus. Irmão, está atribulado? Lembra o que Jesus fez por você. Se você tomar um tiro aqui e morrer, está tudo em paz. Nós não somos desse mundo. Somos peregrinos. Essa é a maior mensagem que a gente pode ter. Porque nada aqui pode fazer com que tenhamos tanta raiz nessa terra. Quem crê no Evangelho pode gozar do eterno benefício da paz com Deus e não viver temendo o mundo e o mal. Nosso Mestre nos convida a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele vai garantir o necessário para você fazer isso. Creia nisso. Quinto ponto. É um versículo. Não acumulem tesouros na terra, porque onde que tiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Eu abreviei porque ele é extenso. Sexto, a igreja é comissionada para a proclamação do Evangelho. Somos embaixadores de Cristo e temos a missão de anunciar uma mensagem de rendição em vida ou morte e condenação eterna. E sétimo, que é o número da perfeição, examinar o próprio coração e ver em que nível nós estamos comprometidos com esse propósito, seja ele financeiramente ou espiritualmente. É isso, meus irmãos. Espero que tenha sido bênção para vocês, como foi muita bênção para mim.